Boas-vindas a quem nos ouve para mais um mergulho profundo nas fontes. Olá, pessoal. É sempre muito bom estar aqui. É um prazer enorme ter a companhia de quem acompanha o programa para desbravar materiais que realmente mexem com a nossa forma de ver o mundo, né? Com certeza. E o de hoje mexe bastante. Mexe demais. A nossa missão de hoje é desconstruir, repensar e meio que virar do avesso o que a sociedade convencionou chamar de educação especial. Sim, e é importante dizer que vai muito além da sala de aula. Exato, nós vamos olhar para o espelho e analisar como, historicamente, a humanidade lida com tudo aquilo que foge de um padrão muito estreito de normalidade. É uma jornada intensa pelas nossas fontes de hoje. E o material que baseia a nossa conversa é riquíssimo. Estamos mergulhando nas ideias do livro Educação e Exclusão, que foi organizado pelo pesquisador Carlos Scliar. Um material denso que traz reflexões de nomes de peso. Nomes como Ricardo Burke-Cecin, Sérgio Andrés Luckin e Hugo Otto Bayer. Exatamente. Pesquisadores que foram muito a fundo nessa temática. E para dar o pontapé inicial, eu preciso compartilhar uma história real que, olha, me deixou de queixo caído quando comecei a ler esse material. É uma história difícil de engolir, né? Muito. É a trajetória de uma mulher chamada Maria Olinda, da Conceição Santa Rita. Todo mundo a chamava de Ritinha. A Ritinha. Isso. O ano era 1958. A Ritinha foi presa. E o que choca é o motivo. Ela não roubou ninguém, não cometeu nenhum crime violento. Nenhum. Ela simplesmente passou incríveis 35 anos da vida dela trancada em um manicômio judiciário porque o sistema a considerou, entre aspas, diferente demais para conviver em sociedade. Essa história tem um peso avassalador. Sim. 35 anos é uma vida inteira. Uma vida inteira apagada. E quando a gente para analisar o caso da Ritinha, fica claro que não estamos falando de um erro burocrático, sabe? Daquele tipo de falha isolada em que um papel se perde numa gaveta? Exato, não foi um acidente. O que aconteceu com ela é, na verdade, o funcionamento perfeito de uma engrenagem. Nossa, funcionamento perfeito. Sim, é um reflexo cristalino de como a sociedade tem um histórico terrível de trancar, esconder ou tentar consertar tudo que não compreende. Em vez de se adaptar à diversidade. Justamente. A Ritinha é o ponto de partida ideal para a nossa conversa porque ela nos obriga a encarar de frente essa vontade desesperada que a sociedade tem de padronizar as pessoas. Certo. Vamos desempacotar isso, porque a premissa central que o Carlos Scliar traz logo de cara é que a educação especial, da forma como foi concebida, vive uma crise profunda. Uma crise estrutural, eu diria. E para a gente entender o porquê dessa crise, o material coloca lado a lado duas formas completamente diferentes de enxergar a deficiência. Isso é fundamental para entender o resto do texto. A primeira delas é o que eles chamam de modelo clínico-terapêutico. Pelo que deu para notar, essa é a visão mais tradicional, né? Sim, a lente médica histórica. Aquela que olha para a pessoa com deficiência apenas através da lente da falta. É como se o indivíduo fosse uma versão incompleta. Uma máquina com defeito. Exato. Uma máquina com defeito que precisa desesperadamente ir para a oficina. A vida inteira dessa pessoa passa a orbitar a ideia de cura, de correção. Ou de uma reabilitação incessante, né? Isso, para chegar o mais perto possível do que seria uma pessoa dita normal. Essa é a lógica que imperou por muito tempo. A pessoa passa a ser definida única e exclusivamente pelo seu déficit. E aí entra a outra visão. O que é fascinante aqui é o contraponto que surge com força nesse material, que é um modelo socioantropológico. Uma virada de chave gigantesca. Total. Esse modelo simplesmente joga fora a lente da doença e propõe o seguinte: a deficiência não é uma falha na linha de montagem da natureza. Não é uma incompletude. É, pura e simplesmente uma variação válida da diversidade humana. Tem um momento da pesquisa em que o Scliar menciona que o modelo clínico carrega uma postura etnocêntrica. Pausa rápida aqui, porque essa palavra etnocêntrica soa bem acadêmica. É verdade. O que isso quer dizer na prática, no dia a dia dessas pessoas? Bom, imagine uma pessoa que acha que a sua própria cultura, os seus costumes e a sua forma de viver são o centro do universo. A única forma correta de existir. Isso.
Se alguém faz diferente, tá errado. É exatamente isso que o modelo clínico faz com a biologia e o comportamento. Quem ouve, quem enxerga e quem processa informações de um jeito padrão, cria um mundo exclusivo para si. E se uma pessoa é surda, por exemplo? Esse modelo diz que ela tem que passar a vida inteira lutando contra essa surdez, tentando de todo jeito se adaptar ao mundo sonoro. Enquanto o modelo socioantropológico diz o oposto, né? Exatamente o oposto. Ele diz que a pessoa surda não vive a vida lamentando que não ouve. Ela vive a vida através da visão. Através da língua de sinais, criando uma cultura riquíssima a partir disso. A deficiência passa a ser uma característica, não uma sentença de tratamento eterno. E isso bate de frente com o que acontece nas escolas hoje em dia. Bate muito de frente. A pesquisa critica duramente a forma como a tal da integração escolar é feita, mostrando que, na maioria das vezes, é uma grande ilusão. É uma ilusão perigosa. Porque colocar uma criança com deficiência dentro de uma sala de aula regular, sentada na mesma fileira de cadeiras que os outros alunos, Mas sem mudar uma vírgula na metodologia de ensino. sem mudar a estrutura física ou a mentalidade dos professores, isso não é integração. O que acontece na prática é uma segregação disfarçada de boas intenções. A criança está lá fisicamente, mas continua isolada. A escola não se moveu 1 centímetro para acolher aquela forma diferente de aprender. E isso serve de provocação para quem nos ouve aplicar no próprio cotidiano. Pensemos nos nossos ambientes, seja numa escola, numa universidade ou no mundo corporativo. Nós estamos, de fato, criando espaços que abraçam múltiplas formas de trabalhar e existir. Ou a gente só exige que as pessoas cortem pedaços de si mesmas para caber numa forma única de produtividade. Nossa, essa imagem de cortar pedaços de si mesmo para caber na forma é muito forte. É forte, mas é real. E tem tudo a ver com o que aconteceu com a Ritinha. Totalmente. Para a gente entender como chegamos nesse nível de engessamento, precisamos voltar aos detalhes que o Ricardo Burg-Cecin resgatou sobre ela. A história lá de 1958. Isso. Na cidade de Taquara, no interior do Rio Grande do Sul, a Ritinha tinha 37 anos e ganhava a vida trabalhando como faxineira. Uma vida comum. Sim. E um dia, na rua, ela acabou batendo boca com o gerente de um banco. Uma confusão de rua. Ela proferiu alguns xingamentos, a polícia foi chamada e ela pegou uma pena de 15 dias por perturbação da ordem. Até aí, uma confusão que poderia acontecer com qualquer um. Mas, enquanto estava detida, ela foi avaliada por médicos. E o laudo que esses médicos assinaram dizia que ela tinha uma idade mental e uma ingenuidade de uma criança de 3 ou 4 anos. E usaram isso contra ela. O argumento foi de que, por ser muito ingênua e por, às vezes, beber um pouco, ela era um, entre aspas, perigo para a sociedade e inadequada para o convívio público. Aqueles 15 dias viraram laudos de incapacidade renovados ano após ano. O resultado absurdo. 35 anos presa num manicômio judiciário, passando os dias brincando com bonecas de pano. É de partir o coração. Tragédia pessoal da Ritinha é imensurável. Se conectarmos isso ao panorama geral, o que o Cecin demonstra nas fontes é que esse caso não é um desvio de conduta das autoridades de Taquara nos anos 50. Não foi um ponto fora da curva. Não. É a aplicação estrita de um ordenamento disciplinar que o mundo ocidental vem construindo há milênios. A história da deficiência mental e da loucura é, na verdade, uma longa história de como a sociedade se organiza para higienizar seus espaços. Higienizar. Essa palavra é pesada. É pesada. Se a gente olhar lá para trás, na Antiguidade Clássica, em Esparta, a lógica era brutalmente utilitária. Como funcionava? Uma criança nascia com alguma deficiência física ou cognitiva, a resposta era o abandono ou eliminação física sumária. Meu Deus! O Estado precisava de guerreiros perfeitos e de mulheres capazes de gerar esses guerreiros. Quem não servia para a guerra, não servia para a vida. O valor da pessoa estava totalmente atrelado à utilidade bélica e produtiva dela. Exato. E aí o tempo passa, a gente chega na Idade Média e a coisa ganha uma roupagem religiosa bem complexa e contraditória, né? Extremamente contraditória. Com a ascensão da ética cristã, a eliminação física direta passa a ser condenada. Aquelas pessoas passam a ser vistas teoricamente como filhos de Deus. Anjos puros que precisavam de caridade, mas a prática estava longe de ser angelical.
longe mesmo. Ao mesmo tempo que a igreja pregava a caridade, a Inquisição via qualquer comportamento fora da norma, um surto, uma falta de compreensão das regras morais ou até uma convulsão como possessão demoníaca. Ou castigo divino. Isso. Muitas pessoas com deficiências intelectuais ou transtornos mentais foram queimadas na fogueira como bruxas ou hereges. E tem aquela imagem muito emblemática que a história registra desse período, que é a Nau dos Insensatos. Uma imagem assustadora da exclusão. Muito perturbadora. Pelo que eu li na pesquisa, eles literalmente colocavam as pessoas indesejadas em barcos e soltavam nos rios para que vagassem longe da cidade, certo? Exato. Era uma forma de limpeza social terceirizada para as águas. A cidade ficava livre daquela presença incômoda e a responsabilidade passava a ser do destino. Era a exclusão física sem sujar as mãos de sangue. Perfeito. E o avanço do tempo não resolveu isso. Quando chegamos nos séculos 18 e 19, a religião perde espaço para a ciência. A medicina moderna surge com força. Nomes como Pinel e Esquirrel começam a estudar essas condições. A loucura e a deficiência deixam de ser vistas como pecado ou possessão e passam a ser categorizadas como doenças orgânicas, patologias da mente. E a gente tende a pensar que a chegada da medicina traz alívio, né? Tipo, agora é ciência, agora vão cuidar dessas pessoas. Mas o cenário não melhora de verdade. Tem até aquele caso super famoso citado nas pesquisas, o do Victor de Aveyron. O menino selvagem. Isso, o menino que foi encontrado vivendo como selvagem numa floresta na França. Os médicos o estudaram incansavelmente para entender a origem da inteligência e da linguagem. Eles rotularam, diagnosticaram. Mas a resposta da sociedade continuou sendo o isolamento. A roupagem mudou, mas o destino final era o mesmo. O padre saiu de cena e o médico entrou. Em vez do convento ou da fogueira, agora tínhamos o asilo, o hospício, o leprosário. A pessoa continuava perdendo o direito de conviver em sociedade, só que agora com um aval científico. E isso nos leva ao século XX, que talvez seja o capítulo mais assustador dessa linha do tempo. É quando ganha fusta a teoria da degenerescência, De um médico chamado Morel. que basicamente dizia que a deficiência era um sinal de que a raça humana estava apodrecendo geneticamente. Isso abriu as portas para as correntes de eugenia. Isso é assustador demais. A ideia de que existiam pessoas que biologicamente não deveriam existir ou se reproduzir. Sim, e não estamos falando apenas da Alemanha nazista, que levou isso ao extremo. O material aponta que, nos anos 1930, muito antes da Segunda Guerra, mais de 20 estados americanos tinham leis em vigor. 20 estados? Mais de 20. Leis que permitiam e até incentivavam a esterilização forçada de pessoas rotuladas oficialmente pelo Estado como idiotas ou imbecis. É de revirar o estômago. O argumento era de proteção social, né? Eles queriam impedir que os defeituosos passassem seus genes para frente. Olhando para essa linha do tempo todo, dá para notar de forma muito clara como as instituições de poder, o Estado, o sistema de justiça e a classe médica caminharam de mãos dadas para isolar quem não se encaixava no ritmo de produção ou no comportamento esperado. Quando o texto cita Foucault falando da normalidade como um furor disciplinar, fica muito nítido. Fica mesmo. Aquela engrenagem médico-jurídica que trancou a Ritinha nos anos 50 é o ápice dessa mentalidade. A sociedade olhou para ela, viu que ela não entendia as regras de cortesia com o gerente do banco, deu um verniz médico para a situação e simplesmente jogou a chave fora. A normalidade virou uma obsessão. O sistema não tolera ambiguidade. Se a pessoa quebra a ordem, mesmo que seja por pura ingenuidade, como era o caso dela, ela sofre uma intervenção. Se não pode ser normalizada, ela é expulsa da vista de todos. Então, o que isso tudo significa para nós hoje? É a grande pergunta. Porque a história da Ritinha ficou lá nos anos 50. A gente gosta de pensar que somos super evoluídos agora, que não existem mais asilos aterrorizantes. Mas como é que a gente avalia quem é inteligente, quem é capaz e quem merece espaço nas melhores escolas ou nas melhores vagas de emprego hoje em dia? É aqui que o Hugo Otto Beyer levanta uma lebre muito interessante nas fontes. Ele ataca de frente o que virou o novo muro invisível da nossa sociedade, os testes de QI, o famoso quociente de inteligência. A discussão sobre os testes de QI é um divisor de águas. O Beyer resgata a história disso,
Lembrando que lá no início, quando Alfred Binet criou os primeiros diagnósticos psicológicos de inteligência, a intenção até que era boa. Ele não queria excluir ninguém. Não. Ele queria identificar quais crianças precisavam de um suporte educacional maior. Ele estava tentando tirar um pouco daquele peso do fatalismo orgânico, sabe? Aquela ideia de que se o cérebro era defeituoso, não tinha jeito. Exato. Binet queria focar no desempenho e na educação. Mas a ferramenta fugiu do controle do criador. Fugiu completamente. O QI se transformou numa arma de exclusão em massa. O grande ponto cego dessa métrica, que o Bayer e outros teóricos denunciam, é o que diabos o QI realmente mede. Pois é, a gente cresce achando que o QI é o raio-x da nossa alma, a medida definitiva de quão brilhantes nós somos. Mas não é. O teste de QI avalia praticamente uma única faceta da capacidade humana: o raciocínio lógico abstrato e matemático-linguístico. Ele pega um pedaço minúsculo do que significa ser humano e transforma isso na régua universal. Se você pontua baixo ali, o sistema carimba sua testa com a palavra fracassado, definindo o seu futuro escolar e, por consequência, o seu futuro social. E é aí que entra uma analogia nas pesquisas que usa a teoria das inteligências múltiplas do Howard Gardner, que eu achei fantástica. Essa analogia é perfeita para visualizar o problema. O Gardner defende que a gente tem vários tipos de inteligência, espacial, musical, corporal sinestésica, interpessoal, e a analogia é a seguinte: usar o teste de QI para definir se alguém é globalmente inteligente é a mesma coisa que usar a nota de aprovação num vestibular de medicina para decidir se uma pessoa tem talento para ser arquiteta. É simplesmente a ferramenta errada. E o estrago que isso faz é gigantesco, porque condena milhares de alunos à exclusão, simplesmente porque a inteligência deles não é a que o teste sabe medir. É um massacre de potenciais. Quando a escola avalia todo mundo por essa régua intelectual estrita, cria-se um círculo vicioso de baixas expectativas. Como assim? Pense na criança com alguma deficiência cognitiva ou mesmo com uma forma neurodivergente de processar o mundo. O professor tenta ensinar de um jeito padronizado. A criança não aprende daquele jeito. E aí? Em vez da escola olhar para a própria metodologia inflexível e pensar como eu mudo a minha abordagem, o sistema aponta o dedo para a criança e diz: o problema é a sua deficiência. A culpa recai inteiramente sobre o indivíduo, isentando o projeto educativo de qualquer responsabilidade. Exatamente isso. E aqui a coisa fica realmente interessante, porque nós passamos boa parte desse nosso mergulho entendendo como a máquina de excluir funciona, mas o material também traz luz para o fim do túnel. Sim, tem exemplos muito positivos. O artigo do Sérgio Andrés Lukin traz um exemplo prático que aconteceu na Escola Especial Concórdia, sobre como quebrar essa roda. O trabalho de teatro com os alunos. Isso. Ele conta sobre as aulas de teatro com estudantes surdos e é um respiro ver isso acontecendo nas páginas do livro. O trabalho que o Lukin descreve é a materialização perfeita daquele modelo socioantropológico lá do começo da nossa conversa. Naquelas aulas de teatro, a surdez não é um problema médico. Não é um ouvido quebrado precisando de conserto. A surdez ali é a marca de uma minoria linguística e cultural. Os alunos surdos não têm um déficit de comunicação. Eles têm a própria língua deles, a língua de sinais, e percebem o mundo pelo espaço e pela visão. E para explicar como o teatro potencializa isso, o autor usa um conceito do Vygotsky chamado zona de desenvolvimento proximal. Sim, um conceito clássico da pedagogia. Mas como a gente traduz isso do tecniquez, da psicologia, para o mundo real? O que é essa zona? Falando de forma bem simples, a zona de desenvolvimento proximal é a distância entre aquilo que uma pessoa já consegue fazer sozinha e aquilo que ela consegue fazer quando tem um empurrãozinho. Uma ajuda. Uma ajuda de um grupo, de um professor ou de um colega mais experiente. No teatro, o palco, as interações e as brincadeiras funcionam exatamente como esse empurrãozinho social. O aluno entra ali e consegue alcançar níveis de expressão, pensamento e resolução de problemas que ele não alcançaria isolado. O teatro funciona como uma alavanca gigantesca para o desenvolvimento cognitivo. E as anedotas desse ambiente teatral contadas nas fontes são geniais. Tem uma dinâmica que subverte completamente a ordem das coisas. O jogo de poder vira de cabeça para baixo. Quando a aula de teatro começa, a comunicação principal passa a ser a língua de sinais e a expressão corporal.
Nesse momento, quem passa a ter o déficit de comunicação é o professor ouvinte. O educador é quem precisa correr atrás para aprender o código que os alunos já dominam. Isso quebra aquela ideia de que o professor sabe tudo e o aluno com deficiência é só um recipiente passivo esperando para ser preenchido. É uma mudança de perspectiva revolucionária na sala de aula. O Luskin detalha atividades simples, como o jogo dos espelhos. Como é esse jogo? Uma aluna vai para o centro da roda, faz um movimento de dança, uma expressão facial exagerada, e o grupo inteiro tem que espelhar, reproduzir aquele movimento simultaneamente. Isso trabalha o corpo, o espaço, a liderança, eles transformam a sala. 2 cadeiras viram um carro, um armário vira um cenário. Eles pegam as dores e as alegrias do cotidiano surdo e transformam em dramaturgia. Tem uma história específica dessas improvisações que me fez rir e ficar maravilhado ao mesmo tempo, porque mostra a inteligência e as soluções criativas dessa comunidade. Eles estavam encenando o dia a dia de um casal de namorados surdos. Essa anedota é muito boa. A moça mora no andar alto de um prédio. A mãe dela, que é ouvinte, vai sair de casa. A questão dramática da cena é como o namorado surdo vai tocar a campainha ou avisar pelo interfone que chegou, se a moça lá em cima não escuta o sinal sonoro. Um problema real do dia a dia. Sim, e a solução que eles dramatizam, tirada da vida real, é genial. Eles amarram uma ponta de um cordão no braço da moça, que fica lá no apartamento fazendo as coisas dela. A outra ponta do cordão eles jogam pela janela até chegar no térreo. Simples e engenhoso. Quando o namorado chega lá embaixo, ele dá uns puxões no cordão, o braço da moça é puxado lá em cima e pronto, ela sabe que ele chegou. Isso levanta uma questão importantíssima. Pode parecer só uma cena engraçada, uma brincadeira de criança, mas não é. O que o Louquin argumenta é que essas encenações são a construção e a validação de uma memória sociocultural riquíssima. A história oficial sempre ignorou a vivência do sujeito surdo. Quando a escola dá espaço para que eles usem o corpo, a língua de sinais e o teatro para mostrar como eles resolvem problemas, como eles namoram, como eles fazem piada, a escola está dizendo: a existência de vocês é válida e produz conhecimento. A cultura não é privilégio de quem ouve. Aquela expressão facial super dilatada durante a língua de sinais, o corpo ocupando o espaço cênico, tudo isso é pensamento abstrato, complexo e de altíssimo nível rolando solto. É a diversidade sendo celebrada em vez de curada. Nossa, é uma jornada e tanto que essas pesquisas nos proporcionaram hoje. Fomos de um extremo ao outro. Nós começamos falando de um passado bem sombrio. Falamos da exclusão física em Esparta, das fogueiras da Inquisição, das leis assustadoras de eugenia e dos manicômios tristes que roubaram 35 anos da vida da Ritinha. Uma mulher que só precisava de um pouco de compreensão. E terminamos essa viagem nos palcos iluminados de uma escola, onde estudantes surdos tomam as rédeas da própria narrativa. A grande síntese que fica de tudo isso é que o famoso fracasso escolar ou social raramente é do indivíduo. Seja o aluno que não aprende, o profissional que não rende ou a pessoa que não se adapta. Na esmagadora maioria das vezes, o fracasso é de um sistema rígido, viciado em um padrão, que prefere tentar medicar ou esconder a diversidade em vez de aprender a conviver com ela. É bem por aí. E o convite que fica para quem nos ouve é o da empatia ativa e do pensamento crítico. Quando estivermos nos nossos ambientes, aplicando avaliações, montando times ou julgando o desempenho de quem está ao nosso redor, precisamos ligar o radar. A gente está realmente medindo o potencial real das pessoas, com todas as suas múltiplas inteligências? Ou a gente está usando um teste de QI disfarçado de métrica corporativa, punindo quem não cabe na nossa caixinha de normalidade? Essa é a grande reflexão, para levar para o café, para a reunião de equipe, para a vida. E eu quero encerrar essa nossa análise com uma provocação. Uma semente para nossa audiência cultivar. Manda bala. Nós vimos aqui como o conceito do que é normal mudou de forma drástica e violenta ao longo dos séculos. Da nau dos insensatos aos leprosários, até chegarmos à exclusão pelos testes lógicos. A provocação é pensando nas práticas das nossas escolas hoje, nas políticas das nossas empresas e nas nossas regras sociais. O que será que nós estamos fazendo agora, neste exato momento, que fará com que os historiadores daqui a 100 anos olhem para nós e pensem: meu Deus, como eles eram bárbaros, ignorantes e segregadores. Nossa, isso é de perder o sono.
É de deixar qualquer um pensando por horas. Quero agradecer demais a companhia de quem esteve ouvindo, mais este mergulho profundo nas fontes com a gente. Foi uma conversa excelente. É sempre um privilégio enorme desbravar esses textos e descobrir novas formas de questionar o mundo junto com quem nos acompanha. Um grande abraço, continuem desafiando as normalidades e até o próximo mergulho. Se esse resumo te ajudou a entender melhor o livro, deixa o like, isso fortalece muito o canal. Se inscreve também para continuar acompanhando resumos que transformam livros em ideias claras. E lembra, na descrição do vídeo tem os links para acessar ou comprar o livro caso você queira se aprofundar. A gente se vê no próximo vídeo.